Bom, boa noite a todos. Sou Elenilson. Eu vou falar um pouco sobre as equações trigonométricas com a tangente. Inicialmente, vou dar só uma pequena introdução sobre a questão do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico também é chamado de ciclo ou circunferência. É uma representação gráfica que auxilia nos cálculos das figuras trigonométricas, ou seja, o círculo trigonométrico é o instrumento que utilizamos de forma ilustrativa para conseguir desenvolver e desdenhar de questões relacionadas aos cálculos que envolvem a trigonometria. A tangente de um ângulo. Antes de começar um pouco sobre a tangente, cito que o tangenciar seja ele de um ponto nessa situação aqui, o tangenciar significa o toque, o encontro singular em um determinado ponto da circunferência. Então, na tangente de um ângulo, tem como definição, para a obtenção da tangente de um arco, devemos traçar um terceiro trecho que tangencia do ponto A. O ponto A, não sei se a imagem está um pouco defasada pela visualização completa, mas o ponto A é esse aqui. Precisamos unir as extremidades do ponto nele e o AX, que é esse ponto que foi definido aqui no círculo na circunferência trigonométrica, ao centro, que é o ponto O, que está sendo sinalizado aqui, e prolongamos o raio dessa circunferência, que ele possa interceptar o eixo da tangente que é traçado por fora do círculo. Então a gente tem ele partindo aqui do ponto O, passando aqui pelo X, tocando aqui na tangente, onde eles tangenciam A e X, fazendo a interceptação e a tangência. Então, definimos que o ponto, que sendo X no primeiro quadrante, a tangente de X é igual a R, que é o ponto inicial aqui, e esse segmento aqui, esse segmento, vai ser maior do que zero, porque temos ele inicialmente no primeiro quadrante nessa situação. Outra definição, a definição básica que a gente pode dar para a tangente é que ela possui dois casos de explicação, de aplicação. As extremidades de x, no caso aqui da tangente dele, ou são coincidentes, ficariam ambas aqui, ou são simétricas, ou seja, onde tiver a representação de um ponto, o seu ponto, o seu par, o seu, o seu segundo ponto, a definição de onde a tangência vai sinalizar no próximo quadrante, simetricamente aonde está sinalizado no primeiro. No primeiro que eu falo é no primeiro definido, pode ser em qualquer um dos quadrantes. Poderia estar aqui nesse quarto quadrante e simetricamente no ângulo que ele estivesse, ele estaria pareado ao segundo quadrante. Como eu disse, serão sempre ou coincidentes os pontos ou ligados de forma simétrica no círculo trigonométrico. Eu trouxe um pequeno exemplo aqui, como a tangente de x sendo igual a 1, temos que π sobre 4 vai ser a base, porque a gente sabe que, como os meninos falaram, a Nicole e o Samuel, que trouxeram o seno e o cosseno, se nós fizermos a divisão do quadrinho do seno e cosseno para a tangente, assim como o seno de 45 e o cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2, quando fizermos essa divisão para obter a tangente, vai ser igual a 1. Então nós temos que x, nessa situação aqui de 45, vai ser igual a 1 a partir do momento que a gente tem como π, define como π sobre 4. E aqui basicamente o que eu expliquei, sendo de π sobre 4 igual ao cosseno de π sobre 4 da raiz de 2 sobre 2, como se dividir vai ser igual a 1. Nessa situação, a gente não tem dificuldade para definir o valor de x. Por quê? Não existe dentro dos outros três, dentro dos três números de graus que são representados de seno e cosseno, a capacidade de a gente encontrar um diretamente na divisão. Então, fica por eliminação, uma situação óbvia, a gente definir o x nessa situação sendo 1, já que tanto o seno quanto o cosseno vão ser raiz de 2 sobre 2.
Então a gente sinalizou aqui no círculo trigonométrico, essa apresentaçãozinha aqui, o ponto de 45 graus e a sua correspondência simétrica, que estaria no terceiro quadrante, que seria igual a 225 graus. Num conjunto de solução, se a gente fosse apresentar, seria definido por x pertencente a R, sendo que x seria π sobre 4 mais kπ, sendo que kπ estaria dentro dos números inteiros, sendo que k representa o posicionamento da volta que vai ser feito durante o processo de obtenção de grau do arco. Aí eu trouxe também uma pequena questãozinha rápida aqui, de uma equaçãozinha envolvendo tangente, que é a tangente de x mais 1 sendo igual a zero. Aqui no tema mistério também a gente vai fazer uma resolução de equação comum, separando incógnitas e números. Então a gente vai passar o 1 para a direita da igualdade, que ele vai ficar negativo. A partir desse momento a gente vai para o círculo trigonométrico. Só que, por ser negativo, a gente vai começar a avaliação nessa situação no sentido anti-horário. Se a gente fosse manter a avaliação, por exemplo, o x fosse igual a 1, a gente começaria a partir do primeiro quadrante. Mas sempre que o valor da tangente para ser obtida for no negativo, o primeiro quadrante a ser observado e contabilizado vai ser o quarto quadrante, e assim consecutivamente até que chegue ao primeiro quadrante. Então podemos ver que o primeiro ponto a ser notado aqui seria o ponto de 325 graus, que seria o correspondente de 45 no quarto quadrante. O seu simétrico seria o ângulo de 135 graus, que é o seu correspondente no segundo quadrante simetricamente. Essas são as referências e um pequeno comentário que eu faço, só voltando para essa questão aqui. Diferente do seno e do cosseno, que tem as suas definições de quadrantes, lado esquerdo, direito, ou para a definição do positivo e do negativo, e do cima ou baixo para a definição do positivo e do negativo, a tangente a gente sempre tem que observar essa questão do positivo e do negativo no número que a gente está buscando. Nesse caso foi o tangente de x que a gente está querendo ser igual a menos 1, a gente deve se atentar a isso, porque é muito comum a gente acabar por questão de prática mesmo, e às vezes falta, porque é uma coisa que a gente, muitos estudantes não, principalmente quando a questão da escola pública não está sendo sempre exposto diretamente, a gente acaba explicando a questão de quadrantes, o primeiro, o segundo, o terceiro quadrante, explica a questão no seno, explica a questão no cosseno, e esquece esse pequeno detalhe. A divisão de quadrante existe sim na tangente, porém a gente vai começar a trabalhar nele pelo positivo, pelo negativo do número. A gente sempre tem que sempre se atentar a essa situação e sempre levar em consideração que o assimétrico do ponto da tangente, sempre, caso ele não for coincidente, vai ter o seu correspondente no lado oposto. Não existe, diferente do seno e do cosseno, em que, por exemplo, uma situação como essa, aqui em que o 325 está marcado nesse quadrante, o seu correspondente no seno seria o próprio 45, se uma questão de correspondência simétrica. O seu correspondente no cosseno aqui seria o 225, se a memória não me falha. Então é isso, professor. Você não estende muita apresentação, porque, como disse a Nicole e o Samuel já falaram basicamente bastante sobre a explicação de seno e cosseno. A tangente é basicamente a junção dos dois numa divisão para busca de encontro no círculo trigonométrico de pontos simétricos. E é isso.